E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2021, que fala, a gente poderia dizer que fala de astronomia, mas ela envolve muito mais interpretação do que necessariamente um conhecimento da astronomia. O que diz ali a questão? Ele primeiro me dá um texto que diz assim, ó, no cordel, intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a centilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado. Beleza? Aí ele dá o texto ali do lado, distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias, a gente tem a tabelinha, e a pergunta é, considerando os versos da centilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Então a gente quer saber qual é o planeta que ele estava falando. Bom, de começo a questão ela fala ali o Senhor dos Anéis, né? Já é uma dica bem grande de qual planeta ele está falando, que seria o planeta Saturno. Embora Saturno não seja o único planeta do sistema solar que tenha anéis, ele é o mais famoso, digamos assim, né? Ele é mais famoso porque a gente consegue ver os seus anéis com telescópios mais simples, não precisa de telescópios tão tecnológicos assim. E então só por esse dado já dava para mais ou menos se ligar na resposta, tá? Mas óbvio, tem mais informações que a gente pode ver. Uma coisa que ele fala ali no texto também é que ele tá do nosso planeta amado uma distância pouco menos que a do Sol. Essa informação na tabela a gente poderia excluir alguns dados, né? Alguns planetas ali que justamente iam ter distâncias em relação ao Sol muito próximas à distância em relação ao nosso planeta. Mas ainda assim ficaria muitas opções. A informação que mais a gente pegaria para responder ali com exatidão a questão seria a última parte que ele diz ali no texto, que é o seguinte, ó, e menos denso que a água quando no normal estado. Aí a gente vai olhar na tabelinha justamente a informação de densidade, só a gente tem um problema de construção nessa questão, que é o seguinte, ele não me diz qual é a unidade dessa densidade, ele me diz ali a densidade relativa à média, mas ele não me diz a qual substância. E aí ficaria um pouco confuso ali, o aluno poderia se confundir na questão. Então esse é um problema que eu acho que seria mais interessante a questão ou dar a unidade, né, que ele está relacionando, ou dizer com quem ele está relacionando, né, essa densidade relativa. Mas vamos lá, se a gente supor que ele está falando que é simplesmente a densidade dos planetas, aí a gente tem que imaginar o seguinte, a gente sabe que a densidade da água, deixa eu botar aqui, ó, a densidade da água em gramas por centímetro cúbico, ela equivale a 1 grama por centímetro cúbico, ela equivale a 1. E aí olhando ali, qual dos planetas tem uma densidade menor que a da água, tu vai ver que só Saturno tem um valor menor do que 1, tá? Outra coisa que a gente poderia perceber também é que se ele está falando de densidade relativa e está fazendo uma densidade relativa com a água, né, em relação à água no caso, o que acontece? Quando a gente calcula a densidade relativa, ela é uma razão entre a densidade do material ou do corpo que a gente quer analisar dividido pela densidade da substância que a gente quer fazer a relação, que no caso seria a água. No caso aqui em cima, então, a gente colocaria a densidade do planeta para fazer relativa com a água. E esse resultado aqui ele só vai dar menor do que 1 se a densidade que eu tiver aqui em cima, no caso a densidade do planeta, for menor que a da água. Justamente então, se Saturno é o único que apresenta uma densidade relativa, né? Eu estou supondo que é relativa com a água de 0,7, é porque realmente ele tem uma densidade menor que a da água. Tu percebe que todos os outros apresentam valores maiores do que 1, que indicam o quê? Indicam que todos os outros planetas têm densidades maiores do que a água no estado normal, né? No estado normal, que ele quer dizer, provavelmente é no estado líquido, que é o estado normal, no caso, condições normais de temperatura e pressão. Bom, então olhando as alternativas, né? Tanto pela dica ali do Senhor dos Anéis, quanto por essa relação da densidade, a gente poderia chegar na alternativa D como sendo a resposta dessa questão. Embora eu quero chamar a atenção de novo, né? Ele não deixa claro, e isso é um problema
de construção da questão. A densidade relativa que ele está me dando é em relação a quem, né? A gente está supondo que é em relação à água para poder resolver, senão não tem como, tá? Mas a resposta certa, então, é a alternativa D, conforme aí gabarito oficial também. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!